Hello, hello, traders! Como estamos? Estão preparados para mais uma aula de análise gráfica com o mercado andando, né? Que eu gosto de falar para vocês os movimentos quando eles estão acontecendo. Então, eu não quero me demorar muito, então vamos para o gráfico. Só para lembrar, hoje é dia 23 de junho e são 2 horas da tarde, tá? Eu tô falando isso porque para quem assiste depois, né, pega no replay e vai olhando as movimentações junto, tentando entender para decorar as movimentações, enfim, para se localizar. Então, bora lá. Aqui é o Zatec. Vamos fazer as marcações. Ó, vou colocar aqui no H4 para entender a movimentação. Ó, vamos lá. O que está acontecendo no gráfico agora? Gente, olha isso daqui. Ó. E aqui. Que é isso, gente? Vocês já sabem, né? Quem tá acompanhando aqui há um tempinho sabe que isso aqui é uma lateralização, né? O famoso pique-esconde. O mercado tá travado na H4, tá? Ele deu essa última movimentação de alta aqui, né? Como um todo. Aí ele fez uma falha, corrigiu 100%, né? Dessa última movimentação. Quando ele faz isso e não consegue reverter, ele procura topo de novo, tá? E aí, como ele não conseguiu fazer um topo novo, aí ele vai tentar buscar um fundo novo, certo? Só que agora não tá mais tão fluido, porque já tem essas travinhas aqui no meio, tá vendo? Ó, isso aqui para o mercado. Então agora, os preços, eles estão no meio do pique-esconde, o que é um tanto quanto perigoso, né? Trabalhar em meio de pique-esconde pode dar ruim, não ruim no sentido de, ruim, nossa, mas ele fica meio... Esqueci a palavra, meio, não é instável a palavra certa, mas meio indeciso, digamos assim, ele fica numa zona de decisão, tá? Então, a princípio, no macro, nós temos esse parâmetro, tá? Eu vou marcar aqui para vocês. Lembra que eu sempre uso a cor azul pro H4, né? Eu sempre uso as mesmas cores, tanto para mim, né? Porque eu sou muito visual, eu sempre falo isso. Como para quando baixa o tempo, eu sei que azul é H4. Não preciso ficar gastando minha energia procurando. Ai, meu Deus, que tempo que é esse que tá essa linha? Já sei que é H4. Então, eu vou colocar aqui, ó, as travinhas. A hora que eu apagar aqui, vai conseguir ver bem onde tá, ó. Aqui é um super suporte, aqui é uma super resistência e aqui é um suporte, tá? Só um suporte, ele não é um super suporte porque ele tá no meio do pique-esconde, né, da lateralização. Porém, isso aqui, num tempo pequeno, é bem interessante de trabalhar, tá? Para operar no tempo menor, o que a gente vai focar? Nesta última movimentação aqui, ó, que tá acontecendo nesse momento. O que ele fez? Ele subiu, corrigiu porque não conseguiu fazer topo, buscou um topo anterior, né? Tentou fazer topo de novo e não conseguiu. Ou seja, ele fez um topo duplo numa super resistência, né? O que isso mostra pra gente? Força de queda. E aí, ele fez a falha, né, bonitinho aqui, corrigiu 100, fez a reversão desse movimento, buscou esse daqui, reverteu esse daqui, buscou o próximo, tá? Lembra que eu falei na aula anterior? Se você não assistiu a aula anterior, eu vou deixar ela aqui na descrição ou nos cards, tá? Para você acompanhar, que eu te falei da movimentação do mercado, né? Que quando ele faz e quando ele cadencia, o que ele faz, tá? Então não vou repetir para não ficar repetitiva a aula, volta lá e assiste. Se você já assistiu, assiste de novo para decorar e entender certinho as movimentações. E depois que ele fez esse fundinho aqui, ó, que ele reverteu aqui, aonde ele vai buscar? Aqui, né? Tá vendo? É onde exatamente ele está trabalhando agora, né? Ele corrigiu essa movimentação toda aqui. Então, se ele passar para cá, se ele faz uma reversão, faz um fundo novo e testa essa região, a maior probabilidade dele tentar buscar esta região aqui, ó, tá? E temos esse topinho aqui também, ó, que pode travar o mercado
E ele pode fazer assim, ó, descer aqui, fazer tu e subir de volta, não corrigir tudo, tá? Como também ele pode vir pra cá, tentar fazer esse fundo aqui que ele tá fazendo agora, tentando agora, né? Não conseguir, fechar aqui pra cima, assim, e aí ele pode tentar subir de novo, lembrando que tem essa travinha aqui, ó, para um cenário de alta, tá? Por isso que essa região do H4 é uma região decisiva, não é decisiva, eu esqueci a palavra, indecisa, a palavra certa acho que seria indecisa, porque ele pode falhar aqui e subir, né, fazer isso aqui, ou ele pode fazer um fundo e tentar vir para cá, tá? Então ele tá bem no meio dessa decisão. Então tem que tomar bastante cuidado. E eu vou colocar algumas marcações aqui para deixar para vocês ao longo da semana, para vocês analisarem o comportamento do mercado, tá? Essas linhas que eu tô colocando agora são de travas. Por que travas? Porque ela pode travar o mercado. Vamos supor que ele faça a falha aqui, fecha aqui em cima. Aí, quando ele fecha aqui em cima, ele não vai subir de uma vez. Não é que ele não vai, né? A probabilidade dele fazer isso é pequena, tá? Lembra que o mercado é soberano e ele pode fazer o que ele bem entender. Mas as probabilidades não fala que vai subir aqui, né? A maior chance é que ele vai subindo devagarinho. Então, aqui ele pode ter uma trava que ele bate nesse fundo. Aí vamos supor que ele desce, faz um pullbackzinho e sobe de novo. A chance de travar aqui é grande. Dele ficar travado aqui também é muito grande. Dele travar aqui assim também é grande. Ou aqui, né? Então, a maior probabilidade que ele faça um desenho mais ou menos assim para subir, tá? Não necessariamente assim, mas vocês entenderam, né? Dele ir travando assim, ó, porque tem essas travinhas que travam o mercado, as travinhas que travam, bom, vocês entenderam. Ó, como ele vai travando, ó, tá vendo aqui? Aqui, ó, ele travou aqui por causa disso daqui, ó. Tá? É interessante vocês olharem o passado. O que ele fez no passado para você projetar o futuro, tá? Então, eu já vi pessoas falando aqui no comentário mesmo, é fácil olhar gráfico parado. Sim, né? É bem mais fácil olhar gráfico parado, mas a gente usa o gráfico parado, o passado, para entender as movimentações e projetar no futuro, né? Então, é interessante fazer isso, ó, a travinha que tinha aqui, travou aqui, tá vendo? Ele travou aqui, travou aqui. Então, é interessante ficar de olho nessas travinhas e eu vou deixá-las aqui para ir acompanhando o mercado. Se ele vem para cá, ó, se ele faz o fundinho, aqui tá bem liso, ó, tá vendo? Teve algumas correções aqui, tem um pouquinho de ruído aqui, mas para H4 tá liso, tá vendo? Isso aqui pode atrapalhar o movimento pequeno, mas o grande não, né? E aí eu vou colocar uma travinha aqui, ó, nesse fechamento aqui, tá? Na verdade é uma abertura, né? Nessa abertura aqui, porque ele fez essa última movimentação fluida. Então ele pode chegar só até aqui. Aí você fica esperando ele vir até aqui direto e não vai. Ó, essa abertura aqui também, eu vou marcar. E esta daqui. Ó. E os mais fortes, né? As marcações mais grossas, elas são as mais fortes do que essa daqui. Então, a maior chance dele bater aqui e subir com força e aqui ele só travar, tá? Então, pro H4, as marcações estão todas aqui. Quando a gente marca o H4 bonitinho, o M30 já fica praticamente todo marcado, não tem muito o que marcar. O que a gente pode marcar no M30? Esse topinho aqui, né? Que foi a última movimentação fluida. Mas você fala, por que foi essa? Ó, ele desceu, fez um pullback, desceu, fez um fundo novo, fez um pullback, fez um fundo novo, fez um pullback, fez um fundo novo, fez um pullback, fez um fundo novo. Aqui ele já começou a perder força, tá vendo que ele já começou a falhar? Ele chegou até a fazer um fundo novo, mas ele falhou, ó. Essa barrona é de falha. Então ele tá começando a lateralizar dentro desse range aqui, ó.
Mas também pode considerar esse daqui como um todo, né? Um range todo. Mas eu consideraria só esse daqui, ó. Por quê? Porque se ele fecha aqui embaixo, de novo, no M30, ele aumenta a chance de querer estourar para baixo, tá? Então, eu marcaria não, né? Irei marcar esse fundinho aqui como forte. E aí o M30 eu gosto de marcar de laranjinha. Aqui. E não tem mais muito o que marcar, né? Ó, só dar umas refinadinhas aqui. Aqui. As travinhas estão marcadas. E agora, vou marcar isso aqui também, que isso aqui é uma região importante. Vai ter muita linha aqui nessa região? Vai. E aí a gente tem que se atentar ao mercado quando tem muita linha apertada. Por quê? Se tem muita linha numa região, ó, é porque é uma região travada no mercado, tá? Não é uma região boa para operar. O que é bom para operar? Aqui que tá liso, aqui, mas aqui, ó, tá vendo que já começa a ficar tudo encacadinho? Aí já não é tão bom operar assim, não que não possa, tá? Mas você já vê que tem muita linha uma perto da outra, você fica, muita trava, já acende um alerta, tá? E vamos descer para o M5. Vamos para o M3, né? Que nem fica tão demorado e nem fica tão lerdo. Ó, o que temos no M3? Temos uma falha de topo. Inclusive, gente, eu estou gravando uma aula de falhas para vocês, tá? Quando eu digo aula, é uma aula mesmo, tá? Não é olhando o gráfico, nada, é passo a passo. Então, em breve sairá. Fiquem atentos quando sair. Então, voltando. Aqui nós temos uma falha, né? Ó, ele fez uma falhinha aqui embaixo. Subiu, não conseguiu fazer topo aqui, desceu, não conseguiu fazer topo aqui, tentou subir, aqui tá travado, ó, e agora ele está travado nesta região, tá? Lembra que no H4, a perna maior é a de queda, tá? Só que ele está numa região ruim. O que acontece em regiões ruins quando ele esgota o vácuo livre? Ele lateraliza, tá? Por quê? A tendência é essa daqui, ó, ele desce, né, vamos supor que ele desceu, desceu aqui, vamos supor que você sabe que ele desce todo encacadinho, né, ele não desce liso, assim, ele desce assim, beleza. Quando ele esgota, quando ele chega corrige 100%, ou chega num suporte muito forte, ele não vai de uma vez e nem volta de uma vez, rápido. Ele geralmente lateraliza para acumular força, ou para estourar, né, a linha de suporte, na região de suporte, para continuar a tendência, ou ele muda de direção, né? Ele faz aqui. Pensa que é uma briga, vamos dizer assim. E é bem isso mesmo, é uma briga. Aí os vendedores estão ganhando, né, a briga, porque está fazendo fundos mais baixos e topos mais baixos. Então, os vendedores estão aqui e estão ganhando a briga. Só que chega um certo patamar nessa briga que a força começa a igualar, então eles começam a tretar aqui, assim, ó, eles ficam brigando, e não vai nem volta, nem vai nem volta, aquela briga de eu vou empurrar pra cima, eu vou empurrar pra baixo, eu vou empurrar pra cima, e aí a gente tem que esperar pra ver quem é que vai ganhar essa briga, porque assim, a gente não quer estar na briga, a gente quer ir com eles, tipo, deixa os grandes se decidirem, pra gente ver o que a gente faz, tá? Então, já que ele tá aqui todo no lateral, eu vou esperar pra ver se vai ser os compradores que vão ganhar, e aí eles vão fazer um topo maior, vão testar essa região que eles estavam brigando, e aí eles vão subir. Aí você fala, não, beleza, os compradores estão ganhando, eu vou comprar e vou com eles. Ou o contrário, né? Ou se os vendedores ganham, né, faz esse mesmo movimento, aí você vai com eles. Então, o que acontece quando esgota, né, aqui, por exemplo, que ele corrigiu 100%, aqui é a briga para ver qual é a força que vai ganhar, tá? Então, no M3, quando tem briga, olha como ele fica. Deixa eu destravar aqui, ó. Ó, aqui tava ganhando H4, aqui esgotou o vácuo livre da H4. Por isso que é importante entender os múltiplos tempos, tá? E aí ele começou a brigar, ó. Aí o comprador tentou ganhar, né? Tentou falar, não, agora vai.
Aí os vendedores falaram, não vai não, vou jogar para baixo. Aí os compradores, não, vai sim, tá jogando para cima. Aí fica essa zona, né? Essa zona de pique-esconde, de lateralização, de... Como é que são os outros nomes? Não sei, não lembro os outros nomes. Assim, eu recebi um comentário muito interessante de eu acredito que ele seja seguidor, não sei. Mas ele falou assim, nossa, os traders, cada um usa um nome diferente para falar a mesma coisa. Não sei o que acontece com vocês. Gente, é verdade, tá? Ele tá coberto de razão. Quando se fala de comportamento de preço, é exatamente a mesma coisa. O que muda é um nome, tá? Então, o que é interessante? Você entender a movimentação e não se apegar aos nomes, né? Tem gente que chama de retração, um pullback, ou sei lá. Mas o importante não é o nome, é você entender como o mercado se movimenta, tá? E aí, pode usar o nome que você quiser. Eu uso o nome que eu aprendi, né? Mas eu vou me policiar e vou procurar os nomes corretos para tentar usar as nomenclaturas corretas, né? Porque não sei se tem nomenclatura correta. O importante é entender a movimentação, é entender que chegou num super suporte, vai ter briga de preço. Vai querer gente descer o preço, vai querer gente subir o preço. E não é a gente, né? No caso, nós pequenos peixinhos. São os peixões que tentam decidir e a gente só vai aqui com eles, entendeu? Deixa eles brigarem entre eles. E aí, ó, estamos em briga, tá? Voltando. Aqui o mercado está em briga. Então, jogou para cima, jogou para baixo, jogou para cima, jogou para baixo. E agora ele travou. Ele travou dentro da região de suporte do H4. Então aqui nós temos um cenário clássico de pique-esconde. Falha em cima, desce, falha embaixo, sobe. Não tem o que fazer, tá? E neste momento que ele tá aqui, ele tá lateralizando nesta movimentação aqui entre essa região e essa região, tá? Ou seja, tá apertado. Porque que acontece? Né? Ele tá formando um pique, né, uma lateralização dentro de uma lateralização maior. Vou explicar. O mercado tá assim, né? Ó, subiu e desceu. Só que ele não sobe e desce fluido, né? Ele faz um trabalho aqui, né? Ele briga aqui, sobe, ele briga aqui e desce. Quando ele desce, já tem uma região formada de briga aqui e uma aqui. Então, o que acontece? Ele começa a funilar. Então, ele chega aqui, ele já não consegue ter força para passar aqui e nem força para passar aqui, porque aqui virou um suporte e uma resistência dos tempos menores. Ele começa a trabalhar aqui, por isso que é muito comum o pique ir apertando cada vez mais. E aí ele fica bem amassarocado, como diria minha sogra. Ó. E aí o que ele fez? Vamos explicar. Ele fez a pernada de alta. Aí, em vez desse pullback ficar até aqui em cima e fazer uma pernada mais alta para continuar a tendência, ele falhou, né? Ele não fez a pernada que ele deveria fazer. Aí ele fez um pullback que respeitou o fundo, mostrando que ele ia querer corrigir isso daqui, né? Essa pernada aqui, e fazer um evento de reversão. Tá? Isso aqui é um evento de reversão. Aí ele fez a reversão, fez o pullback, fez um fundo novo. Só que já não tem mais espaço, porque aqui ele fez exatamente a mesma coisa. E aí ele desce todo encacadinho. Aqui ele também tentou fazer fundo. Não conseguiu, subiu. Só que aqui já tem a trava do... Vou até marcar assim, peraí, deixa eu ver se fica mais fácil. Ó, já tem o caixotinho de resistência e aqui um caixotinho de suporte. E ele vai brigar nesta região. Se ele faz um topo aqui para cima, há uma grande chance dele querer buscar esse topo.
Se ele falha nessa região, há uma grande chance dele querer vir buscar aqui. E se ele reverte aqui, ele tenta buscar aqui. E se ele fecha aqui, ele pode tentar vir para baixo. E se ele fecha aqui, ele pode tentar ir para cima. Essas são as opções do mercado. É subir, descer ou andar lateral. E aqui ele tá fazendo exatamente isso. Aqui não tem nem como explicar direito, porque ele tá trabalhando totalmente numa lateralização, tá? Mas eu quero pegar o mercado assim justamente para vocês verem, tá? Entenderem. Então vamos aqui. Vamos diminuir cada vez mais, ó. Ele fez uma pernadinha de alta, né? Ele falhou aqui. Aí ele subiu, fez um pullback, testou esse topo, mostrou força de alta, chegou no suporte, na resistência, fez a última movimentação fluida. Esse candle aqui, ele, em vez de subir, continuar a movimentação para tentar o topo, ele falhou, aí ele corrigiu e agora ele ficou trabalhando um tempão aqui, não vai nem para o topo, não vai nem para o fundo. Quando ele consegue fechar abaixo, ele já não tem espaço. Ele cumpre o espaço, mas não tem mais. E aí ele vai ficar brigando. Teria que esperar agora ele ver se ele fecha aqui para cima, sem falhar, para poder subir. Ou se ele chega aqui e falha para descer até aqui. Então, esse candle aqui, ó, ele tá tentando subir, né? Ele tá fazendo um pullback para ver se ele sobe, mas não tem espaço, ó, como tá super apertadinho, tá vendo, ó? Se for colocar linhas nessa região, você vai ver que vai ficar todo cheio de linha, ou seja, é um alerta para ficar de fora, tá? Quando você vê que não tem espaço para ele andar, é um alerta, fala, nossa, eu não vou nem, se você operar só um ativo, você vai falar, não, então hoje eu tô de folga, eu não vou operar isso aqui, ó. Se colocar as linhas só dessa regiãozinha aqui, ó, tá vendo que não tem espaço? Aí, se você tá vendo isso, por isso que é importante colocar as linhas. Se você tá vendo isso aqui, você fala, não, o mercado não tá bom hoje, eu não vou operar, tá? É isso que você tem que observar. Porque eu vejo muita gente falando assim, né, nos comentários dos meus vídeos, nossa, mas tem muita linha. Tem muita linha porque é um alerta, né? Tá vendo que aqui, vou colocar aqui, ó. Se ele sobe, ele até tem esse espacinho aqui pra andar. Ele só vai ficar livre aqui em cima, ó. Se ele fechar aqui, né, lateralizar aqui e mostrar força de alta, aí ele tem esse espaço livre para andar. Então o mercado só vai estar bom aqui para cima ou aqui para baixo. Porque se você for colocar linha aqui no suporte, também vai ter linha pra caramba. Ó. Olha quanta trava. Você tá conseguindo observar quanta trava? Agora, se ele vem aqui para baixo, aí o negócio fica bonito. Aí o que você tem que fazer se você abre o seu gráfico e ele tá desse jeito? Conta pra mim. O que você faz? Eu sei que muita gente, eu sei porque eu fiz muito isso, ia ficar brigando aqui, ó. Agora ele vai subir, aí você compra, ele vai subir, aí ele desce. Você fala, não, agora ele vai descer, aí você vende, aí ele sobe. Você fala, não, agora ele vai subir, aí ele trava, e aí ele fica nisso pra sempre, né? E você quebra a tua conta aqui. Eu já fiz isso, tá? Eu posso falar por experiência própria que isso acontece. E eu recebo muito relato de que isso acontece. Que a pessoa fala, nossa, eu levei muito stop, aí você vai ver a região tá assim. Eu tô dando risada, gente, porque eu lembro do meu passado tenebroso. Então, essa é a realidade. Quando o mercado tá assim, você acende um alerta e fala, não vou operar aqui porque tá em congestão. É essa palavra, né, quando tá lateral, muita gente usa essa palavra de congestão. E é isso, gente, eu vou explicar só isso porque nem tem o que mostrar direito para vocês, porque tudo que o mercado vai fazer aqui vai ser, entre aspas, aleatório, tá? E é legal pegar o gráfico assim
de supetão, né? Que outra pessoa falou assim pra mim, analisa o gráfico antes pra você mostrar e ver o que você vai falar. Gostei até da ideia a princípio, mas depois eu pensei que não. Eu pensei no sentido, eu vou pegar o gráfico que a gente tá acostumado, porque essa é a realidade de vocês. Você pega o gráfico, a maior parte que opera um gráfico só, né? Que eu sempre indico operar um gráfico por vez. Você vai pegar dias assim, e o melhor é você aprender e falar, e ter um alerta do tipo, não, ó, eu sei que o mercado tá cheio de linha, poxa, numa das aulas, a Soraya me falou que o ideal é ficar de fora, tá? E aí vamos supor, você tomou a decisão de ficar de fora. Aí depois, de repente, entrou muita força, o mercado fez assim, ó. Subiu gigante. Você vai ficar se martirizando porque o mercado foi sem você? Vai, porque eu conheço vocês. E eu também ficaria. Mas, ficaria no passado, né? Hoje você vai olhar e falar, não, eu tomei a decisão certa porque não tinha nenhuma indicação de que ele iria fazer isso, tá? Então, se ele não tá me indicando, eu não tô sendo convidada. Pensa que tem uma festa, você tá vendo que vários amigos seus estão montando uma festa, só que ninguém veio falar com você, ninguém veio te convidar. Então não é pra você ir pra festa, né? Então é aqui, se ele faz uma barrona dessa, ou ao contrário, né? Tá vendo que tá a Mark fazendo uma barrinha escura aqui, barrinha vermelha? Imagina que ele faz uma barrinha assim, ó. Aí você fala, nossa, eu fiquei de fora, eu não acredito. Tá, ficou? Não tinha como você entrar, tá cheio de trava. Você não foi convidado pra essa festa. Não nesse tempo. Aliás, em tempo nenhum, né? Se você for aumentar o tempo, também tá tudo travado, ó. Não tem o que fazer. Então você vai ficar de fora da festa, né? E por quê? Aí você vai falar, nossa, eu fiquei de fora, fiz alguma coisa errada? Não, o mercado não estava te avisando. Então, se o mercado não está te avisando, você não tem que fazer nada. Então é legal eu mostrar aqui isso pra vocês, pra ficar com essa pulguinha atrás da orelha e entender. Aí você vai falar, nossa, hoje eu não operei. Não, eu operei. O fato de eu não ter clicado em comprar e vender não quer dizer que eu não tenha operado, porque a partir do momento que você analisou o mercado, traçou o mercado, você está trabalhando, tá? Você não está só trabalhando a hora que você compra ou a hora que você vende. Isso faz parte do seu trabalho, mas a partir do momento que você está olhando, analisando, marcando, você está trabalhando. E aí não teve nenhuma operação. Isso é muito legal, você entender isso e entender o que tem que ficar de fora, não é? Pensa que eu já tive comércio, né? Eu tive um salão de beleza, e dá pra usar esse exemplo no caso do salão de beleza. Pensa que eu abri o salão de beleza num dia, sei lá, numa terça-feira chuvosa como hoje, e aí o salão tá aberto, eu tô lá dentro, eu tô trabalhando, né? Mesmo que eu não esteja atendendo alguém porque ninguém apareceu lá, eu tô trabalhando. Eu varri o salão, eu limpei os espelhos, ajeitei os esmaltes, tudo bonitinho, tá lá. Se alguma cliente aparecer, eu tô pronta pra atendê-la. E se ninguém aparecer, eu vou falar, não, eu trabalhei, não apareceu nenhum cliente, eu trabalhei. Eu não vou sair na rua tentando arrastar uma cliente a qualquer custo, falar, você vai fazer as unhas hoje, né? Que é o que a gente faz aqui no mercado. A gente vê de uma terça-feira chuvosa e quer arrastar uma cliente a qualquer custo pra casa, né? Pra casa não, pro salão. Entendeu? Então, identificar esses dias. Eu acho interessante mostrar pra vocês esses dias e ensinar vocês que ficar de fora do mercado também é operar, tá? Então não fica, eu já não operei, não fiz nenhuma entrada. Que ótimo que você decidiu não fazer nenhuma entrada, porque você já tem o conhecimento suficiente de falar, hoje o mercado não tá bom. Gostaram da aula? A gente não tem muito o que explicar aqui, o mercado tá lateral. Bom que a aula fica curta, vocês aprendem. Identificar o mercado em congestão, lateral e enfim. E eu espero que vocês assistam essa aula mais de uma vez para entender o porquê não operar num dia é uma escolha inteligente. Combinado, galerinha? Espero que vocês tenham gostado de verdade. Comenta aqui as suas dúvidas, que conforme eu vou lendo as dúvidas aqui nos comentários, eu vou trazendo para cá nos próximos vídeos, tá? Então, é isso. Te vejo no próximo vídeo. Beijo! Tchau, tchau!